A notícia saiu daí na Itália, dessa possibilidade, claro, da Itália, dessa possibilidade do Balotelli vir jogar aqui no Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho dessa negociação. Seja bem-vinda. Obrigado, Luizinho. Um abraço para você, para todo mundo que está na mesa participando desse de plaque, todo mundo assistindo a gente. Eu poderia falar do Bahia também, tá? Estou muito orgulhosa da postura do Bahia. Para mim, o Bahia merecia ser campeão brasileiro só pela postura que tem tido socialmente num momento tão complicado no Brasil. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouco do Balotelli e dessa possibilidade. É uma notícia que surgiu hoje de manhã meio de surpresa, ninguém tinha especulado ou falado alguma coisa em relação a isso. É uma notícia do Gianluca Di Marzio, que é um dos jornalistas mais respeitados aqui da Itália. Dificilmente ele erra notícias de calciomercato, né, de mercado. Então, ele trouxe essa notícia de que o Balotelli havia sido procurado pelo Flamengo, que os contatos estavam acontecendo. O Balotelli pode atuar no futebol brasileiro. Então, ainda que a janela do futebol brasileiro já tenha fechado no fim do mês passado, o Balotelli pode ir para o Brasil. No início desse ano, né, durante o primeiro semestre, ele estava no Olympique de Marseille. Antes disso, ele passou uma temporada e meia no Nice. Então, o Flamengo ofereceria para ele um contrato de 2 anos e meio, ainda repito, segundo o Di Marzio, e aí, claro, todo um projeto em que o Balotelli estaria querendo ir para o Brasil. Ele tem uma conexão com o Brasil, inclusive, em Copa do Mundo de 2014 ele teve uma identificação muito grande, e seria um novo desafio. O Balotelli não tem tido espaço aqui em grandes clubes. O Balotelli passou por uma fase muito complicada até fisicamente, de adaptação talvez a uma rigorosidade, um profissionalismo no futebol que fisicamente ele deixou a desejar. Ele teve, inclusive, uma chance de volta na seleção italiana quando o Mancini retornou, logo depois que a Itália ficou fora da última Copa do Mundo, mas ele se reapresentou completamente fora de forma. Os torcedores, inclusive, eu estava nessa partida cobrindo, porque foi um jogo de Nations League, né, que a gente transmitiu, e o Balotelli foi um dos mais festejados pela torcida, mas ele estava muito fora de forma, acabou não sendo uma boa opção para o Mancini, e por isso acaba ficando de fora da seleção italiana. É um jogador polêmico, mas é um jogador que tem muita qualidade, 28 anos, e na minha, aí já trazendo um pouco de opinião, porque sei que vocês vão falar sobre isso, se ele tiver uma postura profissional mais respeitosa diante do corpo dele, principalmente, eu acho que pode ser um grande nome, porque de marketing, de trazer um grande jogador, eu acho que isso não há dúvida, mas o Balotelli precisa ter uma postura profissional, seja um pouco mais convincente para ele, de fato, funcionar, seja onde quer que seja, não só no Flamengo, mas em qualquer outro clube. Mas então temos essa notícia de surpresa realmente, mas que parece bastante possível e faz bastante sentido uma ida do Balotelli para o Flamengo nesse momento, viu, Luizinho? A gente tinha até, logo nos primeiros programas que a gente fez nessa volta do Brasileirão, a gente chegou a mostrar alguns jogadores sem contrato na Europa que poderiam parar no Brasil, se a gente fosse ousado, e o nome do Balotelli até estava, né? A gente fez um mata-mata aqui. O do Juan Fran estava? Do Juan Fran não estava, mas o do Daniel Alves estava. Só como curiosidade. Não, mas eu queria só mostrar aqui uma... Não é corneta, é uma constatação. Não é porque assim, foram buscar quem nem era óbvio. Aí a gente fez o levantamento dos jogos do Balotelli nas últimas temporadas no futebol europeu, tá? Como falou a Clara, jogou no Nice, também jogou no Olympique de Marseille. Nas últimas 3 temporadas foram 94 jogos, 52 gols, né? E 3 jogos com a seleção da Itália e somente 1 gol marcado. Melhor do que imaginava. Tá, o Balotelli vai fazer 29 anos na semana que vem, segunda-feira que vem, né? Hoje é dia 5, ele faz aniversário dia 12, então vai completar 29 anos. Mauro, e aí, cara, vale, não vale, se apostaria? Assim, o Balotelli é um dos melhores cracketings dos últimos anos. Ele é muito mais, a história dele é muito bacana de vida, é uma personalidade muito interessante, divertida e coisas muito bacanas como ser humano, que ele ajuda, trabalho assistencial e tal, e como ele não se ajuda. Ele teve um momento muito bom na Euro pela Itália, ele, como profissional, é extremamente difícil para eu ser bonzinho, né? É uma figura, evidentemente, é um cara que, às vezes, assim, do Flamengo do Brocador, o Flamengo do Fio Maravilha, não estou falando que era desse nível. Ele é um personagem. É um personagem, assim, ele pode a torcida do Flamengo o abraçar de uma maneira espetacular. Acho que, se é para ele vir para o Brasil, o clube que tem mais a ver e que pode dar mais certo é o Flamengo,
né? E ao mesmo tempo, inclusive, para esse perfil, aquele célebre vídeo que o Flamengo não pode ter salário em dia, que é um exagero, sim, sabe? O Flamengo tem que ter tiro, tem que ter facada. Não é assim, mas a gente entende, vai. Naquele pacote, ele é um cara que tem muito a ver. O Formiga vai brigar com você, hein? Não, eu também acho que não. O Flamengo fez tudo errado em 2009 e deu certo. Fez certinho, deu errado. É um cara que só no Flamengo daria certo, mas dependendo da grana, eu não faria, porque eu acho ele de altíssimo risco. Ô, Vitor. Ainda mais para o momento do Flamengo. Tá, a gente tem que tentar separar muitas vezes o que é o cara taticamente, o que ele pode entregar enquanto jogador de futebol, e que isso, o nível do futebol brasileiro e isso também, obviamente está intrinsecamente ligado com o que ele é como pessoa, o que ele é como profissional e como falou a Clara. Mas como ele pode contribuir tecnicamente, se é que ele é melhor tecnicamente do que das opções do que o Flamengo já tem, taticamente ele se encaixa no que quer fazer o Jesus? Então, você tem aí um componente que a história mostra, né? Alguns jogadores que não conseguiram jogar na Europa e aqui fazem diferença. O D'Alessandro, a carreira dele na Europa é paupérrima e aqui no Brasil ele virou um dos principais jogadores. Gabigol, para pegar um exemplo o Gabriel não conseguiu jogar no Benfica e chega aqui, foi campeão brasileiro, foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil e artilheiro do Brasileiro esse ano, já fez quase 30 gols, 25 gols. Você tem o Gustavo Gomes não conseguia jogar no Milan. No Milan empobrecido hoje. No Milan não conseguia jogar. Hoje ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. O Guerreiro lá fora tinha a média de um gol a cada 3 jogos. Que vale, então o que acontece? Vale. Pode ser que o Balotelli chegue aqui e faça total diferença. Só que, como o Mauro, não sei se acho que o Mauro não falou assim provavelmente, mas o Balotelli tem dificuldade demais em ser o Balotelli por grandes períodos. Também então, seria um contrato de 2 anos e meio agora. Então, mas é isso. 2 meses e meio, você tem vários momentos dele que ele é magistral no City. Mas ele fez isso o quê? 2, 3 meses. Você não conseguiu ver o Balotelli fazer isso uma temporada. Na fase final da Eurocopa. A Eurocopa de 2012 dele é ótima, mas foi aquilo lá. Foi ali, a Eurocopa dura o quê? Sei lá, 25 dias, 30 dias. Ali. Estilate 90. Então... Você não tem você falar assim, caramba, o Balotelli, ele começou em agosto e parou em maio, fez uma temporada fantástica. Não tem. Talvez isso sirva pro Flamengo. Pro nível do futebol brasileiro. Agora, ele tem que estar motivado, ele tem que estar no gás para entrar em forma, ele vai para uma cidade que oferece, no caso do Rio de Janeiro, né? Que dá muita facilidade para o jogador se dispersar, dá muita facilidade para quem não está, qualquer coisa ajuda para dispersar. Então, na minha visão, o Balotelli no Flamengo é 880. Ou dá muito errado, ou dá muito certo. Você não vai ver assim, o Balotelli no Flamengo foi regular, não vai ser. Talento. Ou dá muito errado, ou dá muito certo. Pelo talento. Se chegasse ao Flamengo seria para ser titular? Para ser titular. Como joga o Jesus, é ele e Gabriel. É 9 ou 9-1-1 nos Estados Unidos. Deixa eu... Clara, só uma coisa. A gente sempre viu no Balotelli, ou sempre se falou aí na Europa também, que o Balotelli, quando surgiu lá Inter, mesmo falando que era torcedor do Milan, jogava muito, que é um garoto de ouro, assim, em termos de talento. E aí roda esse tantão que já rodou no futebol europeu. Só que eu quero saber qual é a imagem dele aí hoje. Você falou que não tem muita gente procurando, mas o pessoal ainda vê o Balotelli como um talento extra-classe, um cara que, de repente, ainda pode dar aquilo que se imaginou que ele daria? Não, Luizinho, acho que quando a gente pensa numa análise, quando a gente vê uma análise aqui, por exemplo, de imprensa, de comentaristas, de jornalistas, a gente vê uma análise de que foi um talento que explodiu em certo momento, mas que é muito que o Vitor Sérgio falava. Ele tem altos e baixos na carreira, mas ele não tem uma regularidade para se tornar aquele jogador craque, que entra numa prateleira que você pode confiar nele. Então, o Balotelli, às vezes, tem 6 meses espetaculares e depois passa um ano muito ruim. Então, ele não subiu de categoria. Ele era um talento que tinha uma perspectiva imensa e ele não cumpriu essa perspectiva completa. Mas o engraçado, Luizinho, é que a visão do torcedor, e aí a gente vê uma visão do torcedor italiano, não uma visão tática, técnica, mas uma visão muito mais emotiva. Os torcedores italianos são apaixonados pelo Balotelli. E aí tem muito pelo personagem que ele é e pela personalidade. E aí quando eu falo personagem, não é só aquele cara que é polêmico, de marketing, que aparece, que dá opiniões fortes, mas também a parte da personalidade, a história de vida do Balotelli,
até o envolvimento dele com, enfim, alguns populações mais pobres, né? Diversos ações que o Balotelli fez durante a carreira faz com que o torcedor tenha uma simpatia por ele, emocional, uma ligação muito forte, ainda que taticamente e tecnicamente seja ok. Talvez eu não queira ele no meu time, mas eu vou torcer muito para ele onde quer que ele esteja. O André, me parece assim que todo mundo passeou por esse tema tal, mas me parece que questão de casamento, né? Se tivermos que imaginar um casamento bom para ele aqui... É casamento tipo Gretchen. Porque assim, é o Flamengo. 638 casamentos. Não, é o Flamengo, porque por essa característica assim, de primeiro o Flamengo o rubro-negro vai abraçá-lo. De início, a contratação, o Balotelli. Acho que ele vai ter um respiro maior, talvez, por essa personalidade no Flamengo do que teria em outros times. Gosta desse casamento? Então, cara, é que eu não sou da imprensa. Se eu fosse da imprensa, eu adoraria. O Ricardinho tá... Na verdade é do Guipa. O Ricardinho é meu guia. A frase é do Guipa. Ele é meu guia. Guru. O Ricardinho e o Guipa são os dois caras que eu... Agora sim. Eu estou aqui de intrusão. Cara, teria manchetes toda semana, a cada 2, 3 dias. Os sites adorariam, galera dos portais. Seria fantástico. Gabigol, Balotelli, Arrasca, Everton Ribeiro e Bruno Fantástico. Como futebol, para vir aqui ser um profissional de futebol, mas eu não investiria nunca. Posso estar queimando assim a minha mão, botando minha mão no fogo, mas para queimar, porque assim, cê é louco. Ele é um xarope. Ele vai chegar porque assim, agora, passando esses 2 finais de semana aí que a gente teve de frio, agora e tal, já vai entrar no verão. É baile funk, é praia, é carnaval. A chance de dar certo é 0,2. E não é barato. Se é o tipo do cara que fala, ô lindo, vem aí, assina um contrato de risco aqui, se der certo a gente fica, aí é uma outra história. 2 anos e meio não tem como. Contratar, eu acho uma maluquice. Eu acho que tem que internar quem tá querendo fazer isso. Posso estar queimando a língua. Se fosse São Paulo, Belo Horizonte, sem praia. Mesmo assim, Porto Alegre já começa a ficar meio complicado, praia porque tem a tia, tem... Então, assim, não que não tenha tia em outros lugares, que todo lugar tem. Mas, as 4 cidades tem praia. Quem procura acha, André. Eu sei. Jogador de futebol acha praia em todos os lugares. Ele tava em Marseille, pô. Então, mas olha só. Ele tá à noite em Marseille. Eu acho uma loucura. Uma loucura trazer o Balotelli pro Rio de Janeiro pra jogar bola no Flamengo. Ó,